Amigos Virtual. A gente ama. Boa tarde. Hoje a nossa aula será de língua portuguesa. Dividi a aula em duas partes. Na primeira parte, nós vamos ver a correção do livro Projeto de Leitura, A Felicidade das Borboletas. E na segunda parte, nós vamos começar a estudar acentuação gráfica, classificação, lá na página 109. Então, agora vocês peguem o material de vocês do projeto de leitura para a gente começar a correção. Eu vou fazer uma apresentação para a gente poder corrigir. Então, língua portuguesa, né? Quarto ano, e nós vamos para a primeira parte, que é a correção do projeto de leitura, que eu já disse, né? O livro A Felicidade das Borboletas. Conforme eu escrevi na agenda, eu escolhi este livro porque ele fala de um assunto muito interessante, né? E é bom a gente ler essas histórias para a gente poder aprender um pouco como lidar com algumas situações. Então, a primeira pergunta que eu fiz. Antes, pedi para vocês escrever o nome do livro, Felicidade das Borboletas, autora Patrícia Engel Seco, ilustrado por Daniel Conto. Número 1. Como Marcela se referiu àquele dia? Hoje é um dia muito especial para mim. Sabe, eu estudo balé e daqui a pouco vou me apresentar pela primeira vez. Então, todas as pessoas, quando vão fazer algo que nunca fizeram, se torna muito especial. E principalmente para a Marcela. Então, vocês já leram o livro e já sabem que ela era uma criança especial. Então, vamos ver o que a Marcela tinha de especial. Quando Marcela pediu à mãe que a levasse numa academia de dança, todo mundo achou estranho. Por quê? Todo mundo achou estranho porque ela era cega. Algumas pessoas têm preconceito. E preconceito é algo que a gente não deve ter, não deve sentir, não deve ter. Preconceito, a palavra mesmo já disse, é você fazer um conceito antes de conhecer. Então, por isso que as pessoas estranharam. Terceira pergunta. Marcela disse que há muitas coisas especiais que só podemos ver com o coração. Por exemplo, a felicidade das borboletas. Qual o motivo que a faz ver tudo com o coração? Porque ela é uma criança especial. Ela não pode ver como a maioria das pessoas. Então, gente, as pessoas cegas, elas são mais sensíveis. Elas percebem muita coisa que para nós que enxergamos, a gente não percebe. E elas conseguem perceber mais do que a gente. A pergunta número... Antes de passarmos para a próxima pergunta, lá no livro está dizendo assim, eu sei disso porque há coisas muito especiais que só se veem com o coração. Por exemplo, a felicidade das borboletas e crianças especiais, como eu, que veem tudo com o coração. Então, achei muito linda essa fala dela. A pergunta número 4. Só as pessoas cegas precisam da ajuda para ganhar confiança e aprender coisas novas? Explique. Não são só as pessoas cegas que precisam de ajuda. Toda e qualquer pessoa precisa de ajuda para ganhar confiança e aprender coisas novas. Se você fosse o autor do livro, como seria o final? Então, esta pergunta é uma pergunta que tem uma resposta pessoal. Cada um de vocês devem ter dado algum final diferente.
Então, nós vamos terminar a apresentação e quando eu terminar, a gente vai comentar essa resposta aí. Eu quero reler para vocês um trechinho do livro que é muito bonito. Enquanto elas estavam lá, né, todas as bailarinas, a Marcela disse: só queria que todas as pessoas que estão na plateia pudessem sentir o que eu sinto, que, mesmo sem poder ver com os olhos, possa enxergar a felicidade no coração de cada uma de nós, um sentimento tão especial que é capaz de nos fazer voar livres como borboletas. Porque vocês lembram que lá no livro tem uma parte que as colegas levaram para ela, colocaram na mão dela borboleta, para ela conhecer a borboleta. Então, assim, ela comparou todas as bailarinas, né, livres como as borboletas. Vou passar agora para a segunda parte da aula de língua portuguesa hoje. Nós já comentamos a resposta, gostei muito das respostas de vocês, né, do final, foram muito criativos, cada um deu um final diferente, parabéns. Então, vamos agora para a segunda parte da aula. Agora vocês vão usar o livro de língua portuguesa, página 109. Eu vou explicar para vocês o que está no livro de vocês. Então, nós vamos hoje recordar e aprender um pouco mais sobre as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Antes de falarmos sobre esta classificação, vamos relembrar também o que é sílaba tônica. Porque para a gente entender a classificação das palavras, nós precisamos saber o que é a sílaba tônica. Então, a sílaba tônica é a sílaba mais forte pronunciada em uma palavra. O acento é uma dica da sílaba tônica, mas nem todas as sílabas tônicas são acentuadas. Isso é importante. Quando você estiver fazendo uma atividade, você vê a sílaba que tem o acento é a tônica, mas quando não tem, você tem que observar como você pronuncia a palavra e perceber qual é a sílaba mais forte. Então, por exemplo, na palavra borboleta, a sílaba tônica não é acentuada. Vocês percebem que quando a gente fala a palavra borboleta, o lê é mais forte. Então, o lê é a sílaba tônica. E na palavra mágico, a sílaba tônica é acentuada. Então, é o má. Então, essa sílaba tônica que vai nos ajudar a classificar as palavras. Então, vamos ver agora a classificação das palavras, quanto à sílaba tônica. Então, são 3 tipos. São as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. O que é uma palavra oxítona? É a palavra em que a última sílaba é a tônica. Por exemplo, café. Fé é a sílaba que a gente pronuncia com mais força e também tem acento. Paroxítona. Penúltima sílaba é a tônica. Por exemplo, criança. Criança é uma palavra que tem 3 sílabas. A última é sa. A penúltima é an. Então, a que a gente pronuncia com mais força é o an. Criança. Não tem acento, mas é a sílaba tônica. Por último aí, a proparoxítona. É quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Por exemplo, pássaro tem 3 sílabas. O ró é a última, o sa a penúltima e o pás a antepenúltima. A gente tem que começar a olhar da direita para a esquerda, tá? Para a gente fazer essa classificação. No livro de vocês, traz algumas regras
de acentuação destas palavras, tá? Então, nós vamos comentar estas regras. Primeira regra, são acentuadas oxítonas terminadas em a, e, o, em, oi, eu e ei. Então, tanto no singular quanto no plural. Tem algumas exceções que não têm acento no singular, tá? A segunda regra, são acentuadas as paroxítonas terminadas em R, L, N, X, os, a, on, us e i, tanto no plural quanto no singular. A terceira regra, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Exemplos, médico, xícara e óculos. Então, vocês estão vendo que existem essas regras. Ah, eu preciso decorar essas regras, Edilene. As regras a gente vai assimilando à medida que a gente vai fazendo atividade, que a gente vai lendo. E é um pouco difícil decorar todas essas letrinhas que terminam, né? Mas a terceira regra das palavras proparoxítonas é importante, que todas elas são acentuadas. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Olha, oxítonas terminadas em A ou AS são acentuadas, por exemplo, sofá, sofás. Acarajé, acarajés. Termina em O ou OS. Curió, curiós, tem acento. Armazém tem acento. Armazéns também tem acento. Agora, este outro exemplo. Anzóis tem acento. Anzol não tem. Então, é uma exceção, né? El, que é o chapéu. El. Tem acento, tanto no plural quanto no singular, chapéus. Coronel não tem acento, mas coronéis tem. Então, essa aí é a regra para acentuar as palavrinhas oxítonas. Vamos ver o exemplo aqui das palavras paroxítonas. São aquelas que terminam em ão ou ãos, bênçãos. An ou ans, imã, imã. Ei ou eis, vôlei. I ou is, lápis. Us, Vênus. Albo. Então, todas vocês estão vendo que elas são acentuadas na penúltima sílaba. Ó. Album. 2 sílabas. A última, bum, e a penúltima, al. Vênus. A última, nus, e a penúltima, V, que é o V. Tem um acento circunflexo, aí dá um som fechado. Vênus. Lápis, já tem um acento agudo, o som é aberto, tá? Então, 2 sílabas, ó. Lápis. A última, pis. E lá é a penúltima, é a mais forte. Uns, álbuns, tem acento, continua acento lá. Álbum tem acento e álbuns também tem acento. Palavras terminadas em R. Caráter. Então, acento lá, na penúltima sílaba. Ra. Tá? Então, estas palavras são palavras paroxítonas. Termina em X. Tórax. Tem acento. Hífen. Termina em N. Tem acento. Túnel. Termina em L. Tem acento. Ons. Prótons. Tem acento. E bíceps termina em PS. Então, ela também tem acento, tá bom? Agora, vamos ver aqui algumas palavras proparoxítonas. Como eu já disse para vocês, todas são acentuadas. Tem a antepenúltima sílaba.
Algumas recebem o acento agudo e outras o acento circunflexo. O acento agudo é um som mais aberto. Veja, Júpiter, lúcido, ótimo, víssimos, flácido. E o acento circunflexo ou som nasal é um som mais fechado. Lâmpada, relâmpago, atlântico, trôpego. Vocês podem me perguntar, mas se tiver mais de 3 sílabas, olha, relâmpago. Mas para a gente classificar, nós só olhamos a última, a penúltima e a antepenúltima sílaba, tá? Não há palavras com acento lá depois da antepenúltima sílaba, ok? Muito bem. Tem aqui relembrando aqui, proparoxítona, sílaba mais forte, antepenúltima, médico. Paroxítona, sílaba forte, penúltima, incrível. Oxítona, sílaba forte, última. Agora, uma atenção aqui. Sílabas tônicas apenas são classificadas a partir de palavras de sílabas. Palavras de sílabas são aquelas que têm 2 sílabas. Palavras monossílabas, que são as palavras que só têm uma sílaba, tem uma classificação à parte, que nós chamamos de monossílabo tônico ou átono. Eu deixei lá na agenda, também está escrito, mas eu coloquei aqui para explicar para vocês. Vocês vão fazer o número 1 da página 109 e o número 2 da página 110, depois que terminar a aula ao vivo. E fazer também o número 2. Vocês vão procurar no dicionário o significado das palavras a seguir. E depois vocês vão classificá-las quanto à acentuação, quanto à sílaba tônica. A palavra engajamento não tem acento, mas ela tem uma sílaba tônica. É igual o caso da borboleta. Vocês vão falar e ver qual a sílaba que vocês pronunciam com mais força. E a palavra resiliência, ela também tem acento, então a sílaba tônica é onde está o acento. Quando eu terminar a apresentação, vou mostrar para vocês a atividade no livro, para vocês verem como serão feitas. Para fazer o número 2 da página 110, vocês vão relembrar a divisão silábica. Vocês vão ter que classificar as palavras que estão lá em monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Então, vamos relembrar. Palavra monossílaba, só tem uma sílaba, exemplo, mês. Dissílaba, tem 2 sílabas, exemplo, junho. Trissílaba, a palavra tem 3 sílabas, exemplo, pipoca. Polissílaba, 4 ou mais sílabas, exemplo, canjicada, tá? Então, essa classificação vocês já estudaram, e se esqueceram, estudem, prestem atenção aí na aula, e que vocês vão relembrar, ok? Bom, eu estou terminando a apresentação, né? Vou interromper o compartilhamento para explicar para vocês a atividade 1 e 2 do livro. Bom, então na atividade 1, vocês têm um quadro, e neste quadro tem as colunas. A primeira coluna aqui está escrito as palavras, que vocês vão trabalhar com elas. A primeira palavra, engraçada. Depois tem 4 colunas.
Na primeira coluna, não tem nada escrito em cima. Depois, na segunda, está escrito antepenúltima sílaba. Tá? Na terceira, penúltima sílaba. E na quarta, está escrito última sílaba. O que vocês vão fazer? Vocês vão separar a sílaba dessas palavras, colocando cada sílaba em uma coluna. Ah, mas vai sobrar coluna, vai sobrar espaço? Vai. Por quê? A segunda palavra que vocês estão vendo aí no livro de vocês é André. André só tem 2 sílabas. Então, vocês vão começar colocando aqui, ó, na última coluna, que é a última sílaba e a penúltima. Tá bom? Então, qualquer dúvida, depois na próxima aula nós vamos corrigir e nós vamos tirar as dúvidas, tá bom? Agora na página 110. Na página 110 tem outro quadro. Tem algumas palavras escritas. Na primeira coluna, está pedindo para vocês classificá-las de acordo com o número de sílaba. Então, a primeira palavra é extremidade. Quantas sílabas tem a palavra extremidade? Então, esta palavra tem 1, 2, 3, 4, 5 sílabas. Então, essa palavra é polissílaba. E na outra coluna, você vai colocar se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Extremidade. Qual é a sílaba que a gente pronuncia com mais força? Porque a palavra não tem acento. Se tivesse acento, a gente ia olhar a palavra, a sílaba acentuada e classificar. Mas extremidade. A sílaba que a gente pronuncia com mais força é o da. Extremidade. Então, essa palavra é paroxítona. Agora eu vou lá na última palavra. Afinal. Quantas sílabas tem a palavra afinal? Afinal. Tem 3 sílabas, então ela é trissílaba. E quanto à posição da sílaba tônica? Qual é a sílaba que eu pronunciei com mais força? Afinal. Foi a última sílaba. Nau. Então, ela não tem acento, mas a sílaba tônica é nau. Esta palavra é oxítona. Ok? Então, vocês vão fazer isso hoje, logo após a aula. E na próxima aula, a gente faz a correção e no plantão de dúvidas, vocês poderão tirar as suas dúvidas. Eu enviei para vocês hoje também, eu escrevi na agenda e enviei separado um livro para o projeto de leitura. O livro Pássaro Sem Cor. É um livro também muito interessante, que tem uma mensagem muito bonita. Espero que vocês gostem e façam as atividades que são propostas, ok? Então, desejo vocês um bom final de semana e também aviso para vocês que segunda-feira vocês não terão aula ao vivo, porque vocês vão fazer a prova de geografia. E na terça-feira também vocês terão verificação de geografia. E na terça-feira vocês terão a verificação de matemática. Aí não terão aula ao vivo, tá bom? Então, um beijo, muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.